Olá pessoal, meu nome é Fernando Vitti, eu sou professor de filosofia, mas também autor de ficção. Nas redes sociais eu desenvolvo um trabalho de incentivo ao desenvolvimento do espírito crítico mediante indicações de leitura, filmes, histórias em quadrinhos. E hoje eu trago para vocês uma indicação de leitura. Eu estou falando da obra, talvez a mais importante obra, de um importantíssimo escritor francês da primeira metade do século XIX, da escola romântica, chamado Gérard de Nerval. E a obra em questão chama-se Aurélia. Eu tenho aqui em mãos uma edição bem legalzinha, bem cuidada, da Ícaro Editora, de 1986, uma ótima tradução de Elide Vallarini. Edição essa que vocês podem encontrar por um ótimo preço no Sebos Online. Nerval é um dos meus escritores prediletos desse período da história. Ele é associado ao romantismo, mas a sua imaginação e o seu talento para poder criar textos de inspiração onírica, não ficaram restritas ao romantismo. Ele vai ser muito influente décadas depois, mais para o final do século XIX, diz respeito à escola simbolista. E no século XX também a gente pode notar uma influência dele nos escritores surrealistas. E eu quero indicar para vocês essa que é a última obra dele, talvez a mais importante, chamada Aurélia, e também contar uma história triste. E para marcar a importância e o talento desse escritor, eu queria ler um trechinho dessa obra para vocês. E não falar nada do enredo, porque o enredo é muito cativante, é um enredo muito imaginativo. Então, não falar do enredo é convidar vocês a descobrirem a trama que ele cria nesse pequeno romance, pequeno no sentido da extensão, tá? Em todo caso, o trecho que eu quero ler para vocês está logo no primeiro capítulo, nos primeiros parágrafos. Abre aspas. Cada um pode encontrar em suas lembranças a mais pungente emoção, o golpe mais terrível, deferido na alma pelo destino. É preciso, então, decidir-se entre morrer ou viver. Direi mais tarde porque não escolhi a morte. Fecha aspas, ponto final. Vamos ler de novo? Abre aspas. Cada um pode encontrar em suas lembranças a mais pungente emoção, a mais dolorosa emoção, o golpe mais terrível, deferido na alma pelo destino. É preciso, então, decidir-se entre morrer ou viver. Direi mais tarde porque não escolhi a morte. Fecha aspas, ponto final. Eu falei que ia contar para vocês uma história triste com relação a esse romance e a criação dele. Esse romance do Gérard de Nerval, ele é um romance póstumo, ou seja, ele foi editado, veio a público depois da morte do autor. Na verdade, ele é de 1855, o mesmo ano da morte de Gérard de Nerval. E o aspecto triste, ou talvez até um pouco assustador, é que Gérard de Nerval cometeu suicídio em 1855. Ele se enforcou num poste de luz. E quando as pessoas retiraram o cadáver dele, que estava enforcado no poste de luz, eles encontraram várias folhas manuscritas no bolso do casaco dele. Essas folhas manuscritas eram justamente o quê? Os originais do romance intitulado Aurélia. Como eu falei, é uma história triste. Alguns pesquisadores do período falam que isso é uma lenda. Outros afirmam que de fato isso aconteceu. Em todo caso, gente, é grande literatura. Recomendo que vocês leiam não só Aurélia, mas como os outros livros dele também. Os outros romances. É isso, gente. É um tom triste, mas que tem a ver com romance. Gente, peço que se inscrevam no canal,
dê o joinha para o algoritmo nos encontrar. E logo, logo o canal Memória das Sombras está de volta. Peço que nos siga no TikTok, no YouTube. E mais uma vez, o nosso canal vai voltar com novas histórias de terror, mistério e fantasia. Obrigado, gente. Amanhã tem mais. Boa noite.